Hoje vamos falar mais uma história do Tzu Tuluan, o grande tratado da sabedoria, do venerável Nagarjuna. A história de hoje se chama A Determinação Inflexível de Shariputra. Então, novamente, o nome Bhagavan, um dos 10 epítetos do Buda, significa honrado. E essa palavra em sânscrito, Bhagavan, também pode significar Bhaga, significa destruir, e Vat significa capaz de. Por ser capaz de destruir o desejo sexual, a raiva e a ilusão, os 3 venenos da mente, essa pessoa é chamada de Bhagavan, que também significa capaz de destruir ou honrado pelo mundo. Pergunta: aqueles como os Arhats e os Pratyekabuddhas também destruíram o desejo, a raiva e a ilusão. Como é que eles são diferentes do Buda? Resposta: embora os Arhats e Pratyekabuddhas tenham destruído os 3 venenos, os hábitos residuais não foram totalmente eliminados. Isso é análogo ao caso de um vaso que foi usado para armazenar perfume. Mesmo que o perfume tenha sido retirado desse frasco, seus traços residuais, o odor do perfume ainda permanece. É também comparável à lenha de arbustos e árvores, que depois do fogo ter queimado e a fumaça ter desaparecido, brasas e cinzas ainda não desapareceram completamente. Isso ocorre porque a força do fogo foi fraca. No caso do Buda, os 3 venenos foram para sempre extintos, foram eliminados, sem deixar vestígios residuais ou hábitos residuais. Nesse sentido, isso é análogo ao caso do fogo que ocorre no final do Kalpa, que queima inteiramente o Monte Sumero e toda a terra, sem deixar fumaça, nem carvão, nem cinzas. Tomemos, por exemplo, os hábitos residuais de ódio, no caso de Shariputra, os hábitos residuais de desejo sexual, no caso de Nanda, e os hábitos residuais de arrogância, no caso de Pilindavasa. Esses casos são comparáveis à circunstância de que alguém recentemente liberado dos grilhões, que ao continuar a andar novamente, essa pessoa não se move com facilidade. E hoje a história será sobre o caso dos hábitos residuais de ódio de Shariputra. Uma vez o Buda se levantou da meditação e começou a caminhar. Rahula o seguiu, caminhando com o Buda. O Buda então perguntou a Rahula: por que você está tão magro? Rahula respondeu ao Buda em verso: se alguém comer alimentos com óleos, ganhará em força. Se alguém comer palhada como alimento, então ganhará uma boa cor de pele. Ao comer as sobras de vegetais e gergelim, a pessoa não ganhará nem cor e nem força. Mas o venerável Bhagavan deveria naturalmente saber dessas coisas. O Buda então perguntou a Rahula: quem é o monge mais sênior nesta assembleia? Rahula respondeu: é o meu instrutor,
o venerável Shariputra. Nessa ocasião, Shariputra, a convite dos leigos, conduziu os monges à casa desses leigos de alto status social, onde os monges mais velhos foram servidos com uma refeição esplêndida, enquanto os novos ordenados e noviços, como Rahula, eram servidos apenas com uma mistura de arroz, gergelim e vegetais de 2 semanas atrás. Observando isso, então o Buda disse: Shariputra, consome comida impura. Naquele momento, Shariputra ouviu esse pronunciamento indiretamente. Imediatamente cuspiu sua comida e fez uma promessa para si mesmo, dizendo: a partir de hoje, nunca mais aceitarei convites. Naquele momento, o rei Prasenajit Sudatta, o velho, e outros vieram fazer uma visita a Shariputra e disseram a ele: não é sem razão que o Buda aceita, não é sempre que o Buda aceita os convites das pessoas. Se o virtuoso venerável Shariputra não aceita mais os convites para refeições, como nós e outros leigos seremos capazes de obter a purificação da grande fé e convicção no Buda Dharma? Shariputra disse: meu grande mestre, o Buda, falou: Shariputra consome comida impura. Agora não posso mais suportar aceitar os convites das pessoas, dos leigos. Com isso, Prasenajit e os outros foram até o Buda e se dirigiram a ele dizendo: o Buda não costuma aceitar convites das pessoas. Shariputra agora não quer mais aceitar convites para refeições. Como as mentes dos leigos como nós realizarão a grande fé e convicção no Buda Dharma, rogamos para que o Buda instrua Shariputra a continuar a aceitar os convites dos leigos. O Buda disse: a resolução de Shariputra é sólida e não pode ser movida ou desviada. Então o Buda começou a recontar as causas e condições de uma vida anterior. Antigamente, havia um rei que fora picado por uma cobra venenosa. Como aquele rei estava prestes a sucumbir e morrer, convocou os médicos experientes e ordenou-lhes que tratassem do envenenamento por cobra. Então os médicos disseram: devemos fazer com que a cobra retire o veneno. Então os efeitos do veneno cessarão. Naquele momento, os médicos realizaram rituais de encantamento. E a cobra que havia mordido o rei, então surgiu e veio aos aposentos do rei. Esses médicos empilharam lenha e incendiaram, e ordenaram à cobra: retire o seu veneno, se não o fizer, terá de entrar neste fogo. A cobra venenosa então pensou: visto que eu já injetei o veneno, como posso retirá-lo? Eu prefiro morrer do que voltar atrás. Tendo refletido assim, sua mente ficou fixa, imóvel. Ele imediatamente deslizou para o meio das chamas. Essa cobra venenosa era Shariputra. Vida após vida, sua mente continuou sólida, imóvel e inflexível. Essa história nos mostra que, embora Shariputra seja um grande arahat, seu hábito residual da raiva
ainda estava lá. Esse tipo de habituação é o hábito residual. É como uma garrafa de molho de soja. Embora o molho de soja tenha sido retirado e a garrafa tenha sido lavada, ainda assim há o cheiro do molho dentro da garrafa. O cheiro do molho é uma metáfora para o hábito residual. Embora o Arahat tenha eliminado todas as aflições, ainda existem esses hábitos residuais. E somente o Buda consegue eliminar até todos os hábitos residuais completamente. No budismo existem vários sinônimos para preceito, como Shila e Vinaya. Entre eles, a palavra Shila originalmente significava hábitos. Se você continuar a agir repetidamente, então o habitual se torna a natureza. Existem bons hábitos e maus hábitos. Se sempre praticar o bem, isso se tornará um bom hábito. Então gerará a força latente para fazer as más ações, para frear as más ações e realizar boas ações. Isso é chamado Sila, o que o budismo chama de disciplina. Por outro lado, se tratar de um mau pensamento, ou maus pensamentos ou más ações, se forem repetidos continuamente, se tornarão um mau hábito. Esse tipo de mau hábito, para as pessoas comuns, se tornará aflições grosseiras e óbvias. No caso dos Arahats, torna-se maus hábitos residuais. Agora que somos pessoas comuns, devemos prestar atenção aos comportamentos e ações do nosso corpo, fala e mente. E devemos estar conscientes de nossos próprios hábitos. Nós podemos começar desde pequenas coisas, como por exemplo, considerar todas as pessoas mais velhas que si mesmo como se fossem os próprios pais e mães, ou avós e avós, respeitá-los e amá-los como se fossem realmente nossos próprios pais e mães. Considerar as pessoas mais jovens que si mesmo como se fossem filhos, filhas ou irmãos e irmãs mais novos, e apoiá-los, orientá-los dentro do possível. Ser mais tolerante com as deficiências ou com os erros dos outros e reduzir a própria raiva. Aprender com as boas qualidades dos outros. Tratar todas as pessoas, assuntos e coisas com uma mente igualitária e imparcial. Compartilhar nossas posses com os outros. Elogiar, alentar e ajudar os outros. Servir ao próximo com trabalho, dedicação e sacrifício pelo bem de todos. Cultivar respeito, gratidão e alegria altruísta. Saber que tudo no mundo é ilusório e irreal. E contemplar habilmente as causas e condições com seus efeitos. Desejamos que todos possam suavizar o corpo e a mente e refletir com a mente tranquila. Observar e identificar qualquer mau hábito e desenvolver bons hábitos. Desta forma, poderemos realizar os paramitas com pureza. Amitofo.